Nós estamos já há algumas semanas, para você que tem acompanhado aqui a nossa igreja, em uma série de mensagens intitulada Repense. E por que ela se chama assim? Porque nós decidimos pensar a respeito de palavras, termos que nós usamos na nossa jornada espiritual e que muitas vezes nós temos certa dificuldade quando somos pressionados em defini-las. Nós já falamos sobre motivação, nós já falamos sobre arrependimento. E nessa noite eu tenho a responsabilidade de pensar com vocês sobre verdade. Já se sentiu naquela situação em que alguém pede para você definir o que é o Evangelho, por exemplo? E aí talvez você pensa em várias coisas que você aprendeu na escola dominical, mas a pessoa fala, mas é muito difícil, é muita coisa. Porque muitas vezes a gente aprende muita coisa mesmo, pela riqueza dessas palavras, pela riqueza desses termos que nós usamos, mas que muitas vezes nós não entendemos realmente. E há uma confusão no nosso imaginário quanto a isso. É por isso que hoje, dando continuidade a essa série, nós pensaremos sobre algo essencial, que é a verdade. E para pensar sobre isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 8. Nós leremos o verso 31 e o verso 32. Um texto muito conhecido e que, se você tem uma memória boa aí, ficou como slogan até de propaganda política, anos passados. João capítulo 8, do verso 31 ao verso 32. Amém? Amém mais ou menos, né? Tem algumas folhas passando aí, vamos lá. Amém? Agora sim, vamos ler a palavra de Deus com atenção, meus irmãos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos pedir a direção do nosso Deus. Pai eterno, bendito, nós estamos aqui reunidos em teu nome, como tua igreja, como teu povo. E somos gratos por isso, Pai, pois nós podemos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor através do nosso canto, através, ó Pai, da alegria que nós expressamos aqui, uns para com os outros, nos abraços, nos sorrisos, ó Pai, e nessa santa comunhão em teu nome. Aqui está a sua santa palavra diante de nós, e nós rogamos para que ela, da maneira que só ela pode fazer, ela penetre o nosso coração, ó Pai, a nossa mente, o nosso ser, e nos transforme de dentro para fora, naquilo que tu queres para nós, ó Pai. Não permita de maneira nenhuma que eu, na minha humanidade e fraqueza aqui, atrapalhe o processo do Senhor de falar com a tua igreja, mas me use pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Talvez o contexto de um tribunal seja um dos ambientes mais propícios para a gente compreender a natureza da verdade, não é? Talvez você já tenha ouvido aquela frase famosa em filmes, mais ou menos assim: juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. O que isso significa na prática, meus irmãos? Que em teoria, a pessoa que faz esse juramento, obrigado meu querido, ela não deve tentar enganar, nem acrescentar detalhes, nem omitir qualquer coisa do fato que ela vai ter que ser testemunha. Nesse ambiente de tribunal, querendo ou não, e nesse sentimento ali que desperta para nós que estamos assistindo um interrogatório, nós vamos reconhecer, e eu acredito que você vai concordar comigo, que ele aponta para uma necessidade natural de justiça. É ou não é? Nós queremos saber a verdade, porque a verdade é sinônimo de que nós teremos, assim como a luz, clareza para analisar os fatos, e ao analisarmos os fatos, temos a segurança de decretar um veredito justo. Mas quando a gente fala de verdade, a gente não fala somente do contexto de tribunal, não é? A gente fala também sobre a maneira que a gente vive. Afinal, a gente precisa ser verdadeiro em nossas escolhas e nas nossas ações, não é? Já sentiu aquele sentimento chato, dolorido, de ser traído por receber uma mentira? Difícil, não é? É aquele momento em que você colocou toda a segurança de um relacionamento em palavras que, com a pessoa que você estava se relacionando, havia credibilidade, havia confiança, porque havia a esperança de que essa pessoa era verdadeira. Mas qual que é o problema disso? É que nem tudo que a gente diz se corresponde com como a gente vive a nossa vida. E muitas vezes as pessoas que se relacionam conosco, e nós também, faltamos com a verdade.
Eu já falei de política fazendo uma referência aqui, mas não há como não lembrar, né, meus irmãos? Se tem uma época que nós temos essa consciência do que é ter verdades sendo ditas, pelo menos em muitas aspas, e depois da eleição elas serem quebradas em período eleitoral, não é? Os candidatos se levantam, prometem a boa vida para você e para mim, prometem que se depositarmos a nossa confiança na urna, o mundo vai ser um lugar melhor. Eles nos ensinam a fazer o quê? A olhar para o outro lado como nosso principal inimigo e a entender que o nosso Messias chegou. O grande problema disso é que depositar confiança em pessoas sempre colocará eu e você sujeitos a pessoas que quebrarão com a verdade. E por que dói? Porque a mentira dói. Porque quando a gente pensa sobre a nossa conduta e quanto a verdade é necessária para isso, nós fazemos coro com um verso que eu acredito que você conheça. Em 1 João, esse mesmo autor do Evangelho, ele escreve na sua carta, no verso 8, que nós não devemos nos enganar, pois nós enganamos a nós mesmos quando não reconhecemos o pecado, e a verdade não está em nós. Lembra, se dissermos que não temos pecado, ou seja, olhar para a nossa conduta e não reconhecer que nós somos suscetíveis ao pecado, é ir contra a verdade de Deus. Então perceba que falar sobre verdade, eu poderia elencar aqui uma infinidade de exemplos que você iria concordar comigo que a temática da verdade, ela está aqui. Seja no contexto da necessidade da justiça, da moralidade, dos relacionamentos, ou até mesmo dos fatos, não é? Como foi a ditadura? Ela foi algo bom para alguns, foi algo ruim para os outros. Quem são os vilões, quem são os heróis? A verdade é algo que nós necessitamos até mesmo para olhar para trás e entender se as consequências que temos aqui são responsabilidade nossa ou não. Só que, meus irmãos, a despeito de qual seja a compreensão que você tenha, ou do pouco que eu ajudei você a pensar sobre o que é a verdade, o Evangelho, quando trata da verdade, mergulha mais profundo. Trata da verdade de uma maneira que não se traduz apenas por anseio de justiça, por moralidade, por conhecer a totalidade das coisas para dizer que é verdade ou não. Muito pelo contrário. O Evangelho oferece para nós uma ótica profunda da verdade que nos ajuda a viver neste mundo que nós vivemos aqui, da maneira que agrada o Senhor. Você tem esse anseio, não tem? De viver da maneira que agrade a Deus. É por isso que você está aqui. A gente tem esse ambiente de comunhão para quê? Por mais que talvez você não diga com essas palavras, mas no íntimo do seu coração é um anseio de escutar a Deus, de entender o que Deus tem para você, não somente como bênçãos, mas como propósito. E falar sobre propósito, sobre significado para a vida, sobre sentido, sobre satisfação, tudo que eu e você ansiamos em todas as naturezas possíveis de contexto, seja de trabalho, familiar, enfim, pense na sua vida. Com certeza a gente vai ter que começar com a verdade. Não há como desenvolver a nossa vida de fé se não for com a verdade, mas não com qualquer verdade, a verdade do Evangelho. Esse texto que nós lemos aqui, ele é um dos textos no Novo Testamento em que nós temos imagens, facetas, características a respeito do que é a verdade. Se a gente ficasse aqui folheando toda a Bíblia para isso, nós não sairíamos daqui hoje, meus irmãos. Então a minha proposta é pensar na verdade especificamente no Evangelho de João. Esse texto que nós lemos aqui será nosso texto de referência, mas o Evangelho de João, ele é muito rico quando fala sobre a verdade. Seja a sua natureza, como também o efeito dela sobre nós. Mas especificamente esse texto que nós lemos aqui, conhecido, creio que pela maioria, é um texto que está situado num contexto em que Jesus foi confrontado por um testemunho que ele deu a respeito da identidade dele. Se você puder voltar um pouquinho, veja no verso 12 do mesmo capítulo. Olha o que o texto vai dizer para nós. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguindo o relato, Jesus é questionado por fazer essa autorreferência. Porque naquela época, qualquer referência que você fizesse a respeito da sua identidade, que se relacionasse com a obra de Deus ou de qualquer outra natureza religiosa ali, você precisaria de duas testemunhas. E Jesus entra num diálogo aí onde ele diz que ele tem as duas testemunhas. Ele é a testemunha do que ele está dizendo e o próprio Pai que o enviou é testemunha de que ele é quem ele diz ser.
depois desse discurso cheio de metáforas e cheio de analogias a respeito da identidade de Jesus, se você puder ver no verso 28, o texto vai dizer assim: então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, e aqui é claramente uma referência ao Calvário, saberão que eu sou. E eu creio que na sua Bíblia o eu sou está em letra maiúscula, não é? É uma referência ao Antigo Testamento é o próprio Deus aqui falando com vocês. De que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Agora preste atenção no verso 30. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Nós temos um contexto em que Jesus, ao falar sobre si mesmo, ele gera uma confusão, um confronto por parte dos seus opositores, mas ainda assim nesse contexto, pessoas creem nele. Creem na identidade dele e de quem ele diz estar sendo testemunha ali, de quem ele foi enviado, por quem, melhor dizendo. Só que o texto que nós lemos, ele mostra que Jesus se dirige a essas pessoas, porque o texto do verso 31, que nós lemos no início, diz: Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus agora se volta para essas pessoas que diante desse cenário creram nele. Só que é interessante que Jesus diz: se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aqui, se você se atentou bem, talvez tenha uma confusão, não tem? Peraí, eles creram em Jesus, mas eles estão sendo alertados a respeito se eles são verdadeiros discípulos ou não? Eles creram ou não creram? Antes que a gente crie uma confusão aqui, o ponto da passagem é que Jesus está nos ensinando algo muito importante sobre a nossa jornada, meu irmão e minha irmã. É de que a nossa jornada de fé não é um tiro no escuro, mas é algo que deve ser calculado. Levantar a mão no culto, talvez você lembre do dia em que você disse que entregou sua vida para Jesus. Talvez você tenha tido um dia especial naquele momento, mas posteriormente sua vida não mudou quase nada. Consegue fazer esse retrospecto? 30 anos de fé, você se tornou um crente mais maduro? 15 anos de fé, 10 anos de fé, 5, 1 ano, 1 mês. Porque muitas vezes o nosso emocional é levado a tomar uma decisão, mas nós não calculamos o quanto que se exige crer em Jesus. E o que Jesus está fazendo? Trazendo um encorajamento, mas ao mesmo tempo um alerta a respeito do que é necessário para que nós, que cremos nele, testifiquemos diante uns dos outros que essa confissão é verdadeira. Ele diz para nós: permaneçam firmes na minha palavra. A argumentação de Jesus sobre liberdade vai gerar mais uma vez o confronto por parte da sua oposição. Olha o que o texto vai colocar para nós quando Jesus fala no verso 34. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Verso 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Jesus está jogando com analogias familiares para se referir ao seguinte: quem está no pecado e na mentira não faz parte da família. Que família é essa? A família de Israel, a família do povo de Deus. É como se ele falasse: quem está no pecado não é meu povo, quem está no pecado não é o povo do Deus de Israel. Agora, quem realmente é filho de Deus, esse sim faz parte do povo. Dentro de toda essa argumentação, Jesus é questionado por eles: mas quem é você? Eles vão dizer: nós somos filhos de Abraão, nós somos da descendência de Abraão. Hoje pela manhã nós aprendemos que na nova aliança, não é mais a nossa etnia, não é mais o nosso sangue aqui, que determina se você é do povo de Deus ou não, mas é a fé em Jesus. Então aqui há pessoas que ainda estão cegas, afirmando que por serem da geração de Abraão, eles são o povo de Deus. Só que veja a dureza do discurso de Jesus no verso 44, olhe na sua Bíblia. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Esse é um daqueles textos que, se alguém virar para você e falar assim: eu amo o capítulo 8 de João, essa pessoa talvez tenha um pouquinho de esquizofrenia, porque o capítulo de João é muito duro, gente. É um capítulo em que a gente olha para o mesmo Jesus que disse que amou o mundo de tal maneira. Ele chama os seus opositores de filhos do diabo. Sabe por quê
Porque justamente a nossa necessidade da verdade, aqui é a minha primeira lição, a verdade que Jesus nos traz é uma verdade que é por natureza libertadora. Mas por que libertadora? Porque a nossa condição sem Deus é uma condição de mentira. Mas veja, pensar em uma condição de mentira não é pensar apenas em alguém que diz mentiras, mas é pensar em uma palavrinha que traduz para nós o que é esse mundo, meus irmãos. O mundo é uma mentira. O mundo é uma constante propaganda de que você pode viver a vida sem Deus. O mundo está constantemente querendo ensinar para você de que você não precisa da igreja, de que você não precisa da palavra de Deus, de que você pode trilhar a sua jornada administrando a sua vida, e quando tiver um pouquinho apertado, você marca o dia correto para ir na igreja, você toma a ceia, você levanta as suas mãos para cantar, ouve uma boa palavra e volta para casa. Mas isso é uma mentira. Porque eu tenho certeza que você vai concordar comigo que o mundo é especialista em nos frustrar. Porque é isso que o pecado faz. O pecado nos promete que os prazeres que nós podemos dar à nossa carne, eles sempre serão melhores do que a obediência. Só que o que acontece? A gente desobedece e a culpa bate aqui. E depois atinge aqui. E a gente se sente constrangido. E a gente se sente ali lamentando porque nós estamos longe do Senhor. Jesus está alertando os seus aqui que creram, não esses que estão se opondo, mas aqueles que creram de que eles devem permanecer nas palavras dele. E essa ideia de permanecer na palavra é uma maneira de dizer que eles devem, de maneira coerente, seguir a Jesus. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ou seja, Jesus nos conduz a um caminho que ele já definiu como esse caminho será. Um caminho que é marcado por uma imagem de Calvário. Você já parou para pensar o que significa isso? O que significa carregar a cruz? As mulheres se contenham para não falar que é o marido de vocês, tá? Que eu sei que às vezes a vida conjugal a gente complica um pouquinho. Mas antes de pensar nisso, a vida cruciforme, essa vida formada por cruz, segundo ao que Jesus nos diz, é uma vida que se identifica com ele. De modo que quando Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados sois quando forem perseguidos por minha causa, ou até mesmo no capítulo 9 de Atos, quando Jesus ao encontrar Paulo diz o que para ele? Saulo, naquele momento, por que você me persegue? Mas nós sabemos que Saulo estava perseguindo a igreja. Vá lá. A igreja de Jesus é Jesus materializado entre nós, no sentido de que quando ela vive segundo o caráter do próprio Cristo, ela evidencia que Cristo vive. Sabe por que nós cremos que Cristo vive, meus irmãos? Não é um exercício somente de fé na palavra de Deus, mas também um exercício de olhar para a igreja e crer que ela é real. É por isso que nós precisamos permanecer na palavra de Jesus, porque após crermos nele, cai sobre mim e sobre você a responsabilidade de darmos continuidade à nossa confissão. Mas veja, quando a gente pensa sobre liberdade, e a liberdade da mentira que é esse mundo, a gente pode lembrar de alguns textos, até um pouco mais à frente aqui. Abra em João capítulo 17. O capítulo 17 do Evangelho de João, meus irmãos, é um texto que ficou conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. O que isso significa? Que Jesus foi o nosso supremo pastor, que orou por nós, muito antes de estarmos aqui. Essa oração é uma oração que deve trazer para você consolo, encorajamento, ânimo. Já parou para pensar nisso? O Senhor Jesus, em determinado momento de sua jornada, orou pela PIBVG. Só que especificamente nesta oração, ele vai dizer algo sobre a verdade para nós. Justamente no contexto em que ele se refere aos seus discípulos que estão em um mundo que os persegue, em um mundo que é mau. Olha o que Jesus diz. Leia comigo, eu disse o verso 17, mas vamos no verso 15. Ele diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus orando pela proteção da sua igreja, do seu povo aqui, e especificamente nesse momento dos discípulos. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E aqui vem um ponto-chave, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O capítulo 8 que nós lemos, se você puder volte para lá,
Jesus, ao dizer que nós devemos permanecer na palavra, em seguida ele vai usar de outra forma a mesma argumentação quando ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. É interessante que ele coloca para nós que permanecer na palavra é uma testificação de que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Eles não estão falando, meu irmão, que você conquista a sua salvação por obras, tá? Não tem nada a ver isso aqui, e não é isso que a Escritura nos ensina. Mas ele está mostrando que quem é salvo, corresponde que é salvo pela obediência à palavra de Deus. Ou seja, por ser salvo, eu obedeço às palavras de Jesus. Só que ele coloca para nós que a natureza dessa obediência é uma natureza libertadora. Porque à medida que nós vamos vivendo as palavras de Jesus, encarnando as palavras de Jesus, refletindo o seu caráter, sendo conduzido por sua voz, nós estaremos sendo santificados pela palavra da verdade. Existe coisa mais bonita que isso no Evangelho? Do que saber que Deus está transformando você de dentro para fora. A natureza do Evangelho, meus irmãos, nunca foi uma transformação pela força. Eu sempre pensei, no período em que liderei por muitos anos jovens, de que muitas vezes nós erramos na maneira como nós levantamos as cercas de proteção com os nossos filhos, com os nossos jovens na igreja, sobrinhos, amigos, etc. Nós dizemos: não pode fazer isso. Por que não pode? Porque não. Não é para ser assim. Por que não? Porque não é. E a gente ensina as nossas crianças a serem moralistas. E elas crescem sempre pensando: não, eu tenho que cumprir as regras direitinho, senão Deus não vai me amar. Meu irmão, isso não é o Evangelho, tá? O Evangelho não é uma mensagem de imposição de regras. É um convite para o arrependimento, como aprendemos na semana passada com o pastor Guilherme. Um convite para reconhecermos a nossa indignidade, o quanto nós não estamos prontos e nunca estaremos para nos aproximarmos de Deus e dizermos: somos dignos da tua bênção e da tua salvação. Nunca. É por isso que nós precisamos da verdade, porque os nossos passos serão sempre mentirosos. A gente é aquele que muitas vezes quer até mentir a respeito da mentira. Sabe quando alguém pega você na mentira e você diz: não era bem assim, não é bem uma mentira, eu não quis dizer isso. Nós queremos sempre dar o nosso jeitinho nos nossos relacionamentos, no direcionamento da nossa vida, e nós estamos não sendo verdadeiros, meus irmãos, mas mentirosos. E como mentirosos, estamos nos identificando como filhos do diabo. Já parou para pensar nisso? A sua vida é coerente com a sua confissão? Você é verdadeiro? Você está na verdade? O ponto não é uma moralidade perfeita, mas o ponto é uma consciência de que, apesar dos meus pecados, eu ainda tenho a verdade de Cristo que me santifica. Isso é graça, meus irmãos. A graça é justamente aquilo que deve alimentar a esperança, mesmo diante dos seus pecados. Quando nós pecamos, mesmo diante do desespero, das lágrimas que vêm dos nossos olhos, pela nossa insignificância, pela sujeira que a gente sente, ainda assim, olhe para o Calvário de Cristo, olhe para a obra de Jesus, porque é nela, é ali que nós entendemos que nenhum pecado se sobrepõe. A palavra de Deus é enfática em dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A verdade é libertadora, porque a verdade é justamente a palavra de Jesus que nos santifica. Amém? Você crê nisso? Mas veja, falar sobre a verdade como algo que Deus faz em nós, talvez não te ajude e não seja o suficiente para que a gente saia daqui hoje entendendo a natureza da verdade mesmo, de uma maneira mais profunda, como eu disse, em comparação a como o mundo diz o que é a verdade. E aqui vai minha segunda lição. Se na primeira lição a verdade é por natureza libertadora, no final das contas, meus irmãos, Cristo é a encarnação da verdade. Jesus é a verdade. Veja em João capítulo 14. Se você se lembra muito bem, o capítulo 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João são os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. No capítulo 13, segundo a tradição da igreja, ele estava ali na quinta-feira à noite, fazendo a última ceia com os seus discípulos. E aconteceu um momento muito tenso. Primeiramente, Jesus lavou os pés, e isso foi um tanto quanto estranho, pois somente os servos faziam isso.
Depois o segundo momento foi quando Jesus disse que alguém o trairia. E todo mundo ficou aflito, quem será esse traidor? E o terceiro momento que gerou tensão ali foi quando Pedro prometeu mais uma vez de que ele nunca negaria Jesus. E Jesus disse, olha, você vai me negar bastante até, viu? Daqui a pouquinho. Isso gerou uma tensão, porque o discurso de Jesus era um discurso de despedida. E todo mundo estava sem entender o que ia acontecer. É aí que o capítulo 14 entra com aquela afirmação que você já cantou, acredito, se você conhece a cantora Heloísa Rosa, que diz, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e também em mim. Essa afirmação de Jesus não é um consolo no vácuo, como se não tivesse nenhum contexto. Pelo contrário, os discípulos estão temerosos porque eles ficaram sozinhos. E Jesus está dizendo, não se preocupem, não se turbe o coração de vocês. Nesse processo de consolo, nós temos um discípulo chamado Tomé, que pergunta o seguinte no verso 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E aqui Jesus diz mais uma vez algo sobre ele, que nos ajuda a entender o que é a verdade, quando ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe uma maneira interessante de conseguir conciliar o que Jesus está querendo dizer? Jesus é o caminho verdadeiro que leva à vida. Sabe por que ele é a verdade, meus irmãos? Porque se Jesus é a verdade, é como se Jesus fosse o padrão, o óculos, pelo qual eu e você observamos a partir dele todas as coisas. Nós vivemos em um mundo, e se você esteve na nossa mentoria de casais na sexta-feira, você vai se lembrar, em um mundo que é líquido, em um mundo que é marcado justamente por relativismos, por frases do tipo, esta é a sua verdade, mas eu tenho a minha verdade. E a gente está aqui vivendo como se não existisse absolutos, como se cada um determinasse justamente a sua própria jornada. O grande problema disso é que o Evangelho, sendo mais uma informação, ele nunca se tornará único, porque a gente se acostumou talvez a dizer, que legal, você é espírita, eu sou crente. E aí a gente vive a nossa vida sem ter uma disposição em demonstrar com amor que o Evangelho é a mensagem que transforma todas as coisas e ela é única. E por que ela é única, meus irmãos? Porque ela fala sobre alguém, ela não fala sobre regras, ela não fala meramente sobre práticas que a gente tem que fazer, ela aponta para alguém. É por isso que o Evangelho é chamado de boa notícia, porque uma boa notícia não é, vai lá e faça alguma coisa. Uma boa notícia é, alguém fez alguma coisa e tudo mudou. Quando nós cremos no Evangelho, nós estamos nos aproximando de uma mensagem que diz respeito a uma obra de outra pessoa, a uma outra pessoa que veio em nosso lugar e que fez o que nós não somos capazes de fazermos sozinhos, e que cumpriu o que nós nunca seríamos capazes de cumprir, e que nos deu, pelos seus méritos e não pelos nossos, o direito de sermos chamados filhos de Deus. É por isso que Jesus é a verdade, porque somente Ele é aquele que tira a gente da ignorância que esse mundo nos coloca, meus irmãos. Você lembra do relato de Lucas capítulo 15? O relato do parábola do pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo se aproxima do pai e diz, eu quero a minha parte da herança, porque eu quero cair no mundo. O pai generosamente dá a parte da herança e o filho sai. Ele gasta com prazeres, ele perde todo o seu dinheiro, ele fica em miséria, ele passa fome, ele vai trabalhar cuidando de porcos, e o texto diz que ele deseja comer o alimento dos porcos, mas nem isso ele tem. E aí há uma expressão que ela é bem rápida no texto. Se a gente lê correndo, a gente não percebe que o texto diz assim, caindo em si, o jovem disse, vou voltar para casa. Sabe o que é ter um encontro com Jesus, que é a verdade? É cair em si. É olhar para a própria vida e falar, opa, eu estou vivendo em mentira. Meu casamento é uma mentira. Meu trabalho é uma mentira. Eu sou uma mentira. Eu enceno tudo diante das pessoas como se eu fosse alguma coisa. Mas na realidade eu sou uma mentira. E sabe qual é a dureza da mentira, meus irmãos? É que a gente pode esconder de todo mundo, mas nunca do próprio coração. A nossa própria conduta, a gente pode dizer que a gente é o melhor de todos, mas para nós mesmos e diante de Deus, isso nunca será possível. É aí que a verdade vem para nós e nos abre os olhos, porque a verdade não é apenas uma lição, não é apenas uma afirmação, mas é um convite para estender a mão para alguém que agora vai conduzir sua vida.
Sabe por que as pessoas estão em busca da verdade? Sabe por que os filósofos durante a história tiveram um empreendimento em definir o que é a verdade? Porque eles queriam entender o que dá sentido a tudo. De onde todas as coisas vêm? Por que as coisas são como são? Por que nós estamos aqui? Por que o mundo é mau? Por que a gente tem que viver em um mundo que é mau? E qual que é o propósito de tudo isso? Meus irmãos, essas perguntas são as perguntas que você, quer queira, quer não, você precisa responder. Porque se você respondê-las corretamente, você entenderá que todas elas devem apontar para o Criador de todas as coisas e para aquele que se fez carne, que é Jesus Cristo. Porque é Ele que nos dá propósito. É Ele que aponta para nós que o problema do mundo não é apenas falta de sabedoria, não é apenas ler os melhores livros de autoajuda, assistir os melhores pregadores, não. O problema do mundo é o pecado, e a solução dele é Jesus. E a verdade que é Jesus só pode ser encontrada pela fé nele. Quando a gente encontra Jesus, a gente encontra verdadeiramente a Deus. Sabe por que isso é importante? Porque talvez você tenha uma construção de quem é Deus na sua cabeça. Sabe aquele momento que talvez alguém conversa com você sobre o que crê, sobre o que ouviu na EBD, ou o pastor diz alguma coisa, talvez eu esteja dizendo coisas para você que você vai falar depois, como assim? Deus é assim? E eu arrisco a dizer que talvez essa estranheza se dê pelo fato de que você construiu um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Você não é a imagem e semelhança dele, é o contrário. E aí você pegou Jesus e colocou lá dentro. Porque Jesus tem que ser assim. Só que no momento que a gente lê textos que o nosso Jesus diz filhos do diabo, começa a ficar um pouco estranho esse Jesus. E a gente percebe que o movimento tem que ser o contrário. A gente não constrói Deus. A gente olha para Jesus. E Jesus nos mostra quem Deus é. Veja o capítulo 1 de João. Olha o que o texto vai dizer para nós. No primeiro capítulo, no verso 18. João, ao apresentar o que ele vai discursar em todo o seu evangelho, diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Dizer que você conhece a Deus sem conhecer Jesus, você está se enganando. Não há como conhecer a Deus sem conhecer Jesus. Porque se Jesus é aquele, Deus é aquele que é a fonte de toda a vida, é aquele que sustenta todas as coisas, é aquele que traz para nós graça, misericórdia, fidelidade, perdão, tudo isso, meus irmãos, encontrou ali, de fato, a sua plenitude, de fato, aquilo que nós precisamos em Jesus. Quer entender o que é amor? Olha para Ele. Quer entender o que é perdão? Olha para Ele. Quer entender o que é a sua natureza pecaminosa e do quanto você precisa crescer? Olhe para Ele. Isso é tão profundo porque o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre o propósito de Deus para nós, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Só que ele diz o seguinte: pois... ele conclui, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que o propósito da sua vida é ter um encontro tão profundo com a verdade, ou melhor dizendo, com o próprio Cristo. Porque no final das contas é para isso que você foi criado, para se parecer com Jesus. Uma das confissões de fé bem antigas da história da igreja vai dizer o seguinte: que Deus criou o mundo para que o Filho habitasse nele e o governasse. Deus criou nós para que nós fôssemos a roupa que o Filho vestiria, para que ele pudesse nos conduzir. Deus escolheu se fazer um de nós, para que nós pudéssemos agora nele nos tornarmos como ele. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. E sabe o que se chama isso, em outras palavras? Graça, que é o que Jesus tem de monte. Em João capítulo 1 que nós lemos, lá no verso 14, veja na sua Bíblia, João capítulo 1, verso 14, ele vai dizer, ao se referir a Jesus: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós.
vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É João colocando para nós que graça, plenitude, verdade vieram em Jesus. Ele habitou entre nós para isso, para traduzir da maneira mais bonita e bela o amor de Deus. Sabe uma coisa que eu me sinto muito feliz em dizer para você? Você é amado. Deus te ama. Deus ama você. E isso é revelado em Jesus Cristo. A gente sabe disso porque Cristo nasceu. E nós daqui a algumas semanas comemoraremos sua obra no Calvário e a sua ressurreição. E isso é a prova do amor de Deus por nós. Caminhando para as nossas últimas reflexões aqui, o que tudo isso aqui, de tantas aplicações que eu tentei fazer para os irmãos aqui, o que isso nos ajuda quanto a pelo menos duas coisas importantes para a sua jornada? A sua missão, como alguém, uma testemunha, e a sua adoração. Começando pela adoração, olha que o texto no capítulo 4 vai dizer para nós, no verso 21. Se você se lembra muito bem, esse texto é o texto do encontro de Jesus com a mulher conhecida como mulher samaritana. Essa mulher, ao sol do meio-dia, estava ali pegando água. Jesus se encontra com ela. É algo muito estranho, porque um judeu não se encontraria com um samaritano, mas nem tampouco com uma mulher. E o fato daquela mulher estar ali sozinha naquele horário já aponta para a condição da vida dela, que era uma condição de marginalizada. Isso por quê? Porque as mulheres não saíam sozinhas assim. Se ela estava saindo sozinha, possivelmente ela era uma excluída. E aí Jesus começa um diálogo um tanto estranho. E eu incentivo você a ler o Evangelho de João sempre vendo essa estranheza. Jesus diz algo, as pessoas dizem, como assim? Aí ele começa a explicar. Eu sou o pão que veio do céu. Como assim o pão? A gente já comeu o pão aqui? Não, eu estou falando isso aqui. Eu sou a luz do mundo. Como assim a luz? Não, ó. E aqui é a mesma coisa, eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aí ela fala, peraí, me dá uma fonte onde que é isso aí, porque eu não quero vir aqui nesse poço mais não. Pô, você é maior do que Jacó, que nos deu esse poço aqui? E esse diálogo começa a falar, e ela fala assim, mostre dessa água aí para que eu beba e não tenha mais sede. Aí Jesus vira e fala, chama teu marido. Como assim? Está falando de água, agora está falando de relacionamento conjugal? Jesus é assim mesmo. Ele começa a enrolar a gente para atender o âmago do nosso coração que a gente realmente necessita, que é transformação. E aí nesse diálogo sobre casamento, ela começa a falar, peraí, vejo que você é profeta, hein? Você está conhecendo muita coisa aqui. Aí Jesus chega um momento que, não vou dizer que ele se cansou, mas ele já vai no ponto e diz no verso 21 aqui assim, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem no monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato chegou, preste atenção, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de que maneira? Em espírito e em verdade. O que isso significa? Já parou para pensar? A gente tem aquela coisa meio subjetiva, né? É adorar a Deus de todo o coração, naquele sentimento que só você e Deus sentem. Será que é isso mesmo, gente? Por que falar espírito e verdade? Falar sobre espírito talvez nos ajude, principalmente pelo contexto, porque o questionamento da samaritana é, aonde que a gente vai adorar? Porque eu sou samaritana e eu adoro aqui nesse monte, mas vocês judeus adoram em Jerusalém. E Jesus fala, olha mulher, agora, nesse novo momento da história, e que momento é esse? O momento da chegada do Filho de Deus. Tudo vai mudar, inclusive a adoração daqueles que creem em mim. Porque a adoração agora será a natureza de quem Deus é, em espírito. Isso significa que de maneira mais profunda e íntima, nós nos aproximaremos dele. Não mais com mediadores humanos conosco, não mais com paredes qualificando, porque o que torna isso aqui especial, meus irmãos, não é o chão que você está pisando, são vocês. O que torna isso aqui uma igreja, somos nós aqui juntos. Porque nessa dimensão, pela fé unidos, nós cremos que Deus se faz presente no meio do seu povo. E pela fé, por seu Espírito, nós podemos desfrutar dessa presença e adorá-lo. Mas veja, não é adorá-lo da maneira que você acha que tem que ser adorado. É adorá-lo em verdade. E adorar em verdade, vamos fazer um exercício, voltando aqui a nossa reflexão. Quem é a verdade?
Jesus. É adorar segundo o padrão que Cristo agora trouxe para nós na nova aliança. Em nome dEle, pelos méritos dEle, pela obra dEle, tendo Ele como nosso condutor, mas ao mesmo tempo também como aquele a quem nós adoramos. Se você puder, vá rapidamente, eu disse que ficaria só em João, mas lá em Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 8, nos primeiros versos, olha que coisa bela que o autor de Hebreus coloca para nós. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote. Se você lembra, o sumo sacerdote era aquela pessoa que liderava o povo, que ele se aproximava do local mais santo que era considerado pelo povo, que era aquele véuzinho bem curtinho para ele realizar o sacrifício ali. E ele, como um representante, faria isso para o povo. O texto vai dizer que Jesus é esse sumo sacerdote. E ele fala, como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. E ele serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não um homem. Sabe o que ele está falando aqui? Que o sumo sacerdote não está entrando mais naquela tendinha para poder ofertar a Deus. A gente não tem mais alguém que fala assim, ó, o pastor Guilherme vai colocar aquela toga bem bonita, passar o gelzinho no cabelo e entrar no lugar santíssimo da PIB-VG para oferecer um sacrifício de um cordeiro por todos nós. Não, nós temos agora alguém muito maior e melhor, que ele não está entrando em um tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele está na presença de Deus, ofertando, adorando, só que ao mesmo tempo, dessa maneira um tanto quanto misteriosa, também sendo aquele que recebe o nosso louvor. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que quando nós cremos na verdade que é Jesus, essa verdade que nos liberta, a nossa adoração agora se torna uma adoração que é coerente em como o nosso líder de adoração nos instrui. Jesus é aquele que deve conduzir seu culto. Você não deve entrar aqui apenas pensando que é um momento para ouvir música boa, um momento para você ter sorrisos com as pessoas, e tudo isso é bom, tudo isso é bênção, mas nunca saia do seu imaginário de que Cristo está aqui nos conduzindo, toda vez que nós lembramos que é no nome dEle e na fé que nós temos na sua obra no Calvário, que a nossa adoração é aceita por Deus. A minha última aplicação é sobre missão. Eu queria que você fosse no capítulo 14 de João. No mesmo discurso, capítulo 15. No mesmo discurso de despedida, Jesus prometeu aos seus discípulos que mandaria da parte do Pai e dele o Espírito Santo. E você já se perguntou qual que é o ministério do Espírito Santo? Qual que é o papel do Espírito Santo? Já se perguntou isso? Qual que é o papel do Espírito? Eu sempre brinco que a gente tem uma teologia popular, né? É a teologia do corredor de igreja. A gente ouve um falar, o outro falar, uma pregação que a gente ouviu e tal, mas dificilmente a gente talvez lê o texto para entender o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. E olha o que ele vai dizer para nós no capítulo 15, no verso 26. Quando vier o conselheiro, quem é esse? O Espírito Santo. Que eu enviarei a vocês da parte do Pai. Olha como ele qualifica o Espírito. O Espírito da verdade, que provém do Pai. Ou seja, o Pai o envia e o Filho o envia. O que ele diz? O seguinte: ele testemunhará a meu respeito. Sabe qual que é o ministério do Espírito Santo, gente? Conduzir você para Jesus. Não é ser, como a gente muitas vezes cria nas nossas teologias, como se Deus fosse dividido, né? E a gente quebra a trindade de uma maneira tão feia, como se existe só o Espírito Santo. Deus, Pai, Filho e Espírito, nessa comunidade, cooperam para que a gente possa contemplar o Filho e assim contemplar o Todo-Poderoso. O ministério do Espírito é conduzir você ao Filho. Para quê? Olha o que o texto diz. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Sabe o que a gente pode falar de missão? Quando a gente fala sobre a verdade, sabendo que a verdade é Jesus, e lembrando que o Espírito Santo está aqui para nos conduzir até Jesus, é que, pelo poder do Espírito, indo até Cristo, nós agora, em nome dEle,
nos tornamos suas testemunhas. Sabe por que a gente precisa da verdade? Para ser transformado, para ser liberto desse mundo, para viver em nome de Deus como uma testemunha. E tudo isso, meus irmãos, só é possível se a gente se encontrar com Jesus, que é a verdade. A minha oração desde já é para que você não saia daqui sem uma consciência mais profunda do quanto você precisa de Jesus. Jesus não é apenas uma porta de entrada, não é apenas alguém que dá um passaporte para você dizer, ufa, eu não vou mais para o inferno. Jesus não é apenas uma garantia para ir para o céu, Ele é bem mais que isso. Jesus é um mestre, Jesus é um Senhor, Jesus é um amigo, Jesus é a verdade. E Ele é tudo que eu e você precisamos, para que a gente possa dar continuidade à nossa jornada de fé, honrando a Deus acima de todas as coisas, e vivendo verdadeiramente como seus discípulos. Se permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, Jesus, e a verdade libertará vocês. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Pai Todo-Poderoso, aqui está a tua igreja, Senhor. Os teus filhos, a qual o Senhor com sangue os comprou e os ama. Os seus filhos, Pai, que não pelos méritos deles, mas exclusivamente pela tua boa vontade, pelo teu imenso amor, foram perdoados dos seus pecados e podem hoje se aproximar do Senhor, graças a Jesus. Muitos de nós aqui, e melhor dizendo, todos nós, ó Pai, vivíamos na mentira dos nossos pecados, mas hoje temos a tua verdade, a tua palavra que é a verdade, mas a tua palavra se fez carne porque a tua palavra é Jesus, e nós temos Jesus, nós temos o nosso Salvador e o nosso Senhor, e pela fé nós podemos nos aproximar dele com confiança, para que ele possa nos conduzir até o teu santo trono de graça, porque ele é o caminho verdadeiro para o Senhor, a vida que nós precisamos. Cristo é tudo, e nós agradecemos a ti por teu santo plano, Pai, o plano de enviar teu Filho a nós, nos dar o seu Espírito, para que pelo seu Espírito nós possamos conhecer teu Filho de maneira mais profunda. Abençoe a PIBVG, Pai, essa igreja que o Senhor nos concedeu, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, na maneira que o Senhor tem nos dado, mesmo em meio às nossas dificuldades, os nossos erros, e muitas vezes a nossa falha em sermos verdadeiros, talvez em algum pecado que cometamos, mas nos ajude com a tua graça, para que poderosamente nós possamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, vidas verdadeiras que vivem em nome da verdade que é Jesus, para que assim, ó Pai, todo joelho se dobre diante do Senhor, ao conhecer ao Senhor através de nós, e assim o Senhor seja engrandecido, louvado, bendito, ó Pai, e assim nós possamos juntos adorá-lo verdadeiramente. Essa é a nossa oração, essa é a petição que fazemos com fé, crendo que essa é a tua vontade sobre a tua igreja. Nós oramos no santo nome de Cristo Jesus, aquele que é a verdade, e com fé dizemos amém. Amém, meus irmãos, Deus nos abençoe.